Meus irmãos e irmãs, a festa de Todos os Santos, a qual celebramos hoje, ela é proposta para nós, para recordarmos aquelas pessoas que nesta vida viveram em amizade com Deus durante a sua vida, durante pouco tempo ou durante muito tempo, mas que no momento definitivo, por uma escolha e graça de Deus, elas alcançaram a santidade. Portanto, nós celebramos a festa de Todos os Santos, recordando também aqueles personagens ilustres que a igreja propõe para nós nos altares, mas essa festa, sobretudo, ela nos recorda a santidade escondida. A santidade da qual a gente não consegue perceber ou enxergar diante de situações tão simples do nosso dia a dia. Mas que se tivéssemos um olhar de Deus, nós conseguiríamos enxergar o odor, sentir o odor e enxergar a santidade daqueles que estão ao nosso lado ou de um modo um pouco mais distante, esses relatos chegam até nós. Nós temos um paralelo muito importante nessa liturgia, que é justamente a descrição que São João, no Apocalipse, nos relata. São João nos diz que primeiramente vem um anjo, junto com mais 4 anjos, para fazer o bem à humanidade. Ou seja, eles não querem ferir a humanidade. O cânon romano justamente aplica a nosso Senhor Jesus Cristo o nome de anjo. Temos também outra interpretação, que seria São Miguel, que apresenta os nossos dons, ou seja, a Eucaristia, que liga o céu e a terra. Mas os Santos Padres, eles nos indicam que Jesus é esse anjo, ou seja, a sua missão é justamente levar a mensagem do Pai para a humanidade, ou seja, trazer de Deus a salvação e a redenção. E os 4 anjos seriam os evangelistas, aqueles que relataram a vida e as obras de nosso Senhor Jesus Cristo. E um paralelo que São João nos traz é justamente Jesus sentado na montanha, ensinando aos apóstolos, aos discípulos, às santas mulheres e aquela grande multidão, e o trono de Deus no Apocalipse. O trono de Deus estaria num lugar mais alto, onde o Cordeiro, que foi imolado, mas vive, reina sobre todos aqueles que estão diante dele. Diante do trono, todos se prostram e escutam a voz do Cordeiro. E o livro do Apocalipse nos relata também que diante desse trono brota um rio de água viva. Ou seja, todos aqueles que estão diante do trono participam desta vida bem-aventurada. Não somente por enxergar essa visão, mas por receber a vida em si mesmo e participar dessa felicidade perfeita. O livro do Apocalipse relata para nós essa grandiosidade que é a vida do Cordeiro. Ou seja, Jesus, que é simbolizado pelo Cordeiro, ele que morreu por nós, ressuscitou definitivamente. E a multidão que se reúne diante dele proclama que ele é forte, é sábio e que a ele pertence a vitória, o poder e a glória para sempre. Os santos no céu justamente fazem isso diante de Deus, fazem isso diante de Cristo ressuscitado, proclamam toda a sua glória. E nós também somos convidados com a nossa vida a proclamar a glória de Deus. A solenidade de Todos os Santos também nos recorda, diante do Evangelho nos proposto, que Jesus, ao ensinar aquela multidão no alto de uma montanha, é, por excelência, aquele bem-aventurado. As 9 bem-aventuranças que o Evangelho de São Mateus nos traz e que o Evangelho de São Lucas
resume em 4. Nessas 9 bem-aventuranças de São Mateus, ele nos indica, diante de um paradoxo, ele chama de feliz aqueles que sofrem alguma coisa, mas mostra, sobretudo, essa realidade de alguém que é realizado plenamente ao se sacrificar. Como alguém pode ser pobre e ao mesmo tempo ser feliz? Poderíamos nos perguntar. Mas justamente nessa contradição que Jesus viveu e escolheu para si, que nós encontramos um caminho seguro para a santidade. Diante dessas 9 bem-aventuranças, nós encontramos as características daquela pessoa que é santa, daquela pessoa que de algum modo reflete com a sua vida uma dessas 9 características. Alguns santos brilharam pela pobreza, outros brilharam pela sabedoria, mas todos nós somos chamados à santidade. E São Lucas e São Mateus, ao relatar também esse relato do Sermão da Montanha, eles nos querem dizer que Jesus é, sobretudo, aquele bem-aventurado. É Ele que escolheu viver em pobreza. É Ele que tem sede e fome de justiça. É Ele que foi perseguido por causa da justiça. E diante dessa realidade, da perfeição de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é sendo o único santo por excelência, todos os santos, todos nós somos chamados a participar dessa santidade de Jesus. É Jesus que nos traz a verdadeira santidade, nos traz o verdadeiro modo de agir diante do qual nós recebemos o nosso ser. Nós devemos agir de acordo com a nossa dignidade. Nós devemos agir de acordo com o nosso ser. Se nós somos seres humanos, nós devemos agir como? Nós devemos agir como seres humanos. Se nós somos cristãos, nós devemos agir como? Nós devemos agir como verdadeiros cristãos. E justamente a santidade consiste nisso, nessa justa medida, onde nós vivemos de acordo com aquilo que nós acreditamos. Se fosse o contrário, nós poderíamos pensar de acordo como nós agimos, e isso nos levaria à contradição. Se o nosso ser, se as nossas atitudes são más, nós pensaríamos de acordo com essas atitudes. Mas nós somos convidados justamente a mudar o nosso modo de agir e o nosso modo de pensar, de acordo com essa proposta que nos foi relatado no Evangelho, diante da realidade das bem-aventuranças. Nós somos, portanto, chamados constantemente à conversão, chamados à santidade, e ao próprio Jesus que, de um modo muito enfático, nos convidou a sermos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. No Antigo Testamento, esse convite também era algo muito presente. Nós vemos o livro de Levítico, que dá todas as regras de santidade, mesmo que eram meios externos, práticas externas e ações, mas nos recordava que quando Cristo viesse, nós receberíamos de fato um modo, a graça de viver de acordo com o agir de Deus, de acordo com aquilo que Deus quer para nós. E justamente com o mistério da redenção, nós recebemos um modo correto de agir. Nós recebemos também a possibilidade de agir, porque a nossa carne, o nosso corpo, muitas das vezes, luta contra o Espírito. E no Antigo Testamento, aqueles homens justos, que o Apocalipse relata como 12 em cada tribo. Então, o número 12 significa, portanto, todos aqueles justos do Antigo Testamento que morreram à espera do Messias, morreram à espera de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa realidade também nos convida à santidade daqueles homens, a reconhecer a santidade daqueles homens que esperaram no Antigo Testamento e viveram de um modo justo. Mas eles não tinham a graça em si. E justamente quando Jesus ressuscita, ele vai até a mansão dos mortos, vai até o limbo, e desde Adão, Abraão, Isaac e Jacó, até São João Batista e São José, eles são convidados a entrar na visão beatífica com a realidade da redenção. E a partir de Cristo, nós temos a possibilidade, com a graça, de fazer ações e de alcançar
não somente pelos nossos méritos, mas justamente com a nossa correspondência à graça e a nossa ação, nós conseguimos fazer atos meritórios se nós estamos na graça de Deus. E assim, nós podemos glorificar a Deus com os nossos corpos, como dizia São Paulo, em honra e santidade. A nossa vida deve ser já uma antecipação do céu. Quando nós cortamos uma árvore, por exemplo, ela cai, se deixássemos a árvore lá, quando ela é cortada, ela vai ficar lá para sempre. Do mesmo modo, se nós morrêssemos, no momento da nossa morte, o jeito que nós estivermos, será um modo definitivo. Se nós estamos na graça de Deus, nós estaremos na posse da bem-aventurança. Se infelizmente nós morrêssemos sem a graça de Deus e por nossa própria culpa, nós infelizmente estaríamos diante de uma realidade que é uma realidade eterna e triste, que é o inferno. E nós celebramos no domingo passado a realidade de Cristo Rei. Celebramos no dia 1º, que foi transferido para hoje, a festa de Todos os Santos. E nós também celebramos a festa dos fiéis defuntos, ou seja, daquelas almas bem-aventuradas já, mas que ainda esperam essa promessa de felicidade. Elas sofrem já de um modo feliz, mas ainda devem ser purificadas. Então, a igreja, ao nos propor diante desse final de ano, nós estamos já iniciando o final do ano litúrgico, nós já nos encaminhamos para a meta, nós encaminhamos já de novo para a conclusão da história. A liturgia, ela sempre nos indica algo circular. Nós vivemos esses mistérios da nossa redenção todos os anos, mas também existe uma realidade que é linear. Nós estamos caminhando para a realidade definitiva. Nós poderíamos pensar, quantas pessoas que estavam no meio de nós até agora, que já se encontraram com Deus? Também, essa realidade nos faz recordar que a nossa vida deve ser algo que nós escolhemos com uma consciência muito plena, que nós estamos diante de uma realidade, ou a felicidade, ou a condenação eterna. Nós estamos diante de uma realidade que não é indiferente para nós, porque consiste justamente na nossa felicidade eterna. Aquilo que nós aspiramos com o nosso corpo e com a nossa alma, ela deve ser proposta à nossa consciência constantemente, de que nós podemos perder a nossa alma, mas também nós podemos, com a graça do perdão, alcançar a misericórdia de Deus. Portanto, caríssimos irmãos, celebrar a festa de Todos os Santos é celebrar, como eu disse no início, esses grandes santos que nos são propostos nos altares. São muitos, mas também nos faz recordar a imensidade de tantas pessoas que viveram de um modo santo, mas que nós não conhecemos. Tem doutores, tem ignorantes, sábios, pessoas ricas, pobres, gente de toda tribo, raça e nação, de todas as idades. Nós temos pessoas que morreram de um modo muito tranquilo, mas nós também temos os mártires que morreram de um modo muito cruel, mas que souberam dar a sua vida por amor de Cristo. Todos foram chamados à santidade, todos foram chamados à amizade com o nosso Senhor. Mas o modo como isso se realiza é diferente para cada um de nós. Nós temos santos padres, papas, religiosos, pais de famílias, crianças. Temos vocações, santos de todas as vocações. Então, nós não temos razões para pensar que a santidade não é para nós. Nós não temos razões para pensar que Deus escolheu pessoas seletas, pessoas especiais, de um modo que elas vivem de um modo muito estranho neste mundo. Não, nós temos que ter a certeza de que a santidade, ela atinge a nossa realidade, atinge todas as pessoas, em todas as circunstâncias. Todos nós somos chamados a corresponder com as nossas ações o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, portanto, não deve ser indiferente para nós. Se nós somos chamados à vida sacerdotal, que nós sejamos padres santos. Se nós somos chamados à vida matrimonial, nós temos também regras de santidade.
A nossa vida, a nossa vocação tem regras de santidade, que não é imposto por Deus, mas que é proposto por Deus, porque Ele sabe o melhor para nós. Nós temos também uma realidade para a vida religiosa, com vários tipos de regras, né? Temos diversas congregações, institutos, ordens, que vivem as bem-aventuranças de um modo muito próprio e específico. Mas todas essas realidades são unidas pelo chamado universal à santidade. Todos nós devemos deixar nesse mundo um rastro de amor. Devemos deixar transparecer com a nossa vida algum aspecto de nosso Senhor Jesus Cristo. Os santos também não conseguiram e nem conseguirão esgotar a santidade que é dada por Deus, porque o modelo supremo de santidade é o próprio Deus, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E os santos, muitas das vezes, resplandecem em um aspecto. Nós vemos, por exemplo, na vida de São Francisco, vivendo uma extrema pobreza, que reflete de um modo muito exemplar o que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Temos Santo Tomás, que foi um grande doutor da igreja, que justamente reflete a sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos Santa Teresinha, que resplandece em sua pequenez a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, de uma vida muito escondida. Ela que queria viver uma vida sacerdotal sendo mulher, mas soube santificar-se, tendo essa alma sacerdotal, e conseguiu alcançar a santidade. De um modo assustador, temos Santa Maria Madalena, o bom ladrão, que no momento definitivo de suas vidas conseguiram alcançar a santidade. Temos os santos inocentes, que não escolheram morrer de um modo consciente por nosso Senhor Jesus Cristo, mas foram mortos. Mas se tivesse sido proposto a eles, eles também aceitariam. Então eles foram salvos, eles são santos. Temos santos em todas as circunstâncias, portanto. Então nós não devemos nunca ter essa desrazão, ou seja, usar de artifícios humanos para nos esquivar do chamado à santidade. Nós devemos e temos razões para pensar que também eu posso ser santo. São José Maria Escrivá dizia que se os grandes santos conseguiram alcançar a santidade, e por que ele não conseguiria alcançar a santidade? Todos nós somos chamados portanto, a ser santos. Não um santo, como muitos dizem, um santinho de pau oco, aquele santinho de gesso, mas um santo. Os santos foram homens e mulheres de carne. Eles tinham as nossas dificuldades, as nossas limitações. Por exemplo, São Francisco de Sales era alguém muito irascível. E aparentemente, para as pessoas, ele conseguiu ser o santo da mansidão, mas depois de sua morte, quando foram olhar para a sua mesa de escritório, perceberam que estava bem arranhada, porque ele conseguia, por um ato voluntário, arranhar a sua mesa e tratar as pessoas que iam até ele de um modo digno, de um modo que ele conseguiu olhar para aquelas pessoas como Jesus agiria. Então, diante dessa realidade tão diferente que nós temos que ter a certeza, portanto, do chamado à santidade. Que a festa de todos os santos nos recorde sempre que nós somos criados por Deus e que nós alcançaremos justamente a nossa felicidade somente em Deus. Diante do Cordeiro Imaculado, diante dessa multidão de santos e santas, os quais nós não podemos contar nessa vida. E que justamente vai crescer cada vez mais, porque a igreja é essa mãe que sempre vai produzir santos para realidades as quais o mundo precisa. Temos sinais claros de santidade quando nós percebemos que, diante de uma situação complexa, aquela pessoa correspondeu à graça de Deus. Temos pessoas nesse nosso tempo, nós vemos relatos de pessoas que vivem em santidade. Por exemplo, eu posso citar, eu vi numa entrevista, numa reportagem, de que 2 freiras que são irmãs gêmeas, lá na faixa de Gaza,
escolheram não sair, não ser resgatadas, porque elas sentiam a necessidade de levar o consolo e o evangelho para aquelas pessoas que precisam ali. Isso é uma mostra de santidade, é uma mostra de pessoas que vivem ainda hoje de um modo muito pleno essa realidade. Possivelmente, elas podem ser mártires. Se elas não forem, mas elas escolheram entregar a sua vida de um modo radical a nosso Senhor Jesus Cristo, de um modo definitivo. Elas poderiam, de um modo justo, pedir para sair, mas o que elas fizeram? Elas escolheram permanecer. E também nós somos chamados, diante da nossa vocação própria, permanecer na dificuldade com a graça de Cristo. Nós temos sempre a possibilidade de vencer o pecado e de vencer as dificuldades das nossas vidas. Portanto, podemos pedir a Nossa Senhora, que é a rainha de todos os santos, ela que nos ensina na escola de Nazaré, ela que ensinou a Jesus a, de certa forma, agir humanamente, que ela possa também nos ensinar ao melhor modo de agradar a Deus. Que ela possa ser sempre o nosso exemplo de santidade. Um exemplo que, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, ela se apropriou das 9 bem-aventuranças. Ela é chamada, sobretudo, como uma mulher bem-aventurada. Nós, ao rezarmos a Ave Maria, nós proclamamos também a felicidade eterna de Nossa Senhora, da sua vocação e da sua correspondência plena à vocação dada por Deus. Vamos nos unir ao Cordeiro Imaculado que nós recebemos, que essa vida que nós recebemos possa ser colocada em prática na nossa própria vocação. Nós recebemos todas as graças de Deus justamente para viver de acordo com o que Deus quer. Vamos receber os sacramentos com essa intenção, para sermos e alcançarmos a santidade e alcançarmos a felicidade eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.